Vamos lá então para mais uma aula do sexto ano com o tema A Importância do Tempo para Diferentes Culturas. O nosso conteúdo é a representação do tempo para diferentes culturas ao longo da história, a influência do tempo nas práticas cotidianas de diversas culturas. Objetivo: reconhecer como diferentes culturas têm percebido e representado o tempo ao longo da história e compreender como diferentes culturas lidam com a passagem do tempo e como isso influencia suas práticas cotidianas. Então, os hábitos relacionados ao tempo. Vocês já ouviram falar na siesta? Siesta, sexta ou o popularmente conhecido cochilo após o almoço, que é bom, né? É um hábito cultural praticado em diversos países do mundo há milhares de anos. Alguns dos relatos mais antigos datam do antigo Império Romano. O hábito se espalhou por diversos países, principalmente na Espanha. Em muitos locais onde ela é praticada, estabelecimentos fecham as portas durante esse horário. Vocês já fizeram uma siesta após o almoço? Eu já, hein? E é muito bom mesmo. O tempo em diferentes culturas. O entendimento do que é o tempo e de como ele é medido varia bastante nas diferentes culturas ao redor do mundo. Várias civilizações desenvolveram sistemas de medição e práticas culturais únicas relacionadas ao tempo. Muitas dessas práticas estavam relacionadas a aspectos religiosos e ao controle da produção de alimentos, entre outras questões. Então, como nós já vimos aí nas aulas anteriores, essa relação do homem com o tempo, ela tem muito do aspecto da religião envolvido, tá? Então, a forma de se contar o tempo, os dias, como esse processo ao longo da história foi se formando, ele tem muita relação com essa questão da religião, tá certo? Instrumentos de medida do tempo. Ao longo da história, as pessoas têm buscado maneiras de entender e regular o tempo, seja para marcar eventos importantes, seja para calcular períodos agrícolas ou simplesmente para organizar o dia a dia. Diferentes culturas e sociedades criaram uma variedade de instrumentos inovadores para cumprir essa importante tarefa. Do relógio de sol, criado na antiguidade, até os relógios dos celulares atuais, esses instrumentos passaram por grandes evoluções. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. O relógio de sol, desenvolvido e utilizado por diversas civilizações da antiguidade, o relógio de sol utiliza a posição do sol para indicar as horas do dia. Ele consiste em uma placa plana com uma haste ou um ponteiro que lança uma sombra na superfície marcada. À medida que o Sol se move, a sombra muda de comprimento e direção, permitindo a leitura das horas. Alguns dos relógios de sol mais antigos foram encontrados na antiga Babilônia, que é o atual Iraque, e no Egito, tá certo? Então aqui nós temos uma imagem que representa esse relógio de sol, né? Muito interessante. Próximo aqui, clepsidra. A clepsidra consiste em um recipiente de água que se enche ou se esvazia lentamente. Dentro dele existem marcas que indicam a passagem do tempo conforme a água se move de um recipiente para o outro em uma taxa constante. A clepsidra foi usada por diversas civilizações antigas para medir o tempo, incluindo gregos, romanos e chineses. Também temos aí uma representação da clepsidra grega. Ampulheta, essa aqui já é mais famosa e mais próxima aí das pessoas, que até alguns jogos de tabuleiro, por exemplo, que você precisa de um tempo para fazer determinada situação, a ampulheta é muito utilizada. Então, ela é um antigo dispositivo de medição do tempo, composto de 2 compartimentos de vidro conectados por um estreito tubo. Dentro desse tubo, há uma substância como areia ou pó que flui de um lado para o outro. Ao virarmos a ampulheta, o material começa a se deslocar novamente, marcando um intervalo de tempo. Embora não saibamos a sua origem com exatidão, ela se popularizou na Idade Média e foi amplamente utilizada a partir de então
Então essa aí é muito famosa aí entre os jogadores, principalmente de jogos de tabuleiro. O tempo para os egípcios na antiguidade. Então olha só, no Egito Antigo, a compreensão do tempo era profundamente influenciada por fatores como as estações do ano, eventos astronômicos e crenças religiosas. Então, vamos analisar alguns desses aspectos. Então, olha só, o calendário egípcio. Os egípcios desenvolveram um dos primeiros sistemas de calendários conhecidos. Seu calendário solar tinha 12 meses de 30 dias, totalizando exatamente 360 dias, um ano. Para compensar a diferença em relação ao ano solar, acrescentavam dias adicionais a festivais religiosos. Então, aqui do lado nós temos uma imagem, como diz a legenda aí, calendário egípcio no templo de Konombo, no Egito. Tá certo? Tempo cronológico, nós já falamos sobre o tempo cronológico também. Os egípcios usavam relógios de sol para acompanhar as horas durante o dia. Eles eram comuns em templos e outras estruturas importantes, onde as sombras projetadas indicavam diferentes momentos do dia. Então, olha só a importância aí da observação da natureza, dos astros, né? Astronomia e religião. A observação do céu noturno desempenhava um papel significativo. Muitos eventos astronômicos estavam ligados a crenças religiosas, e as posições das estrelas eram usadas para orientação na construção de templos e pirâmides. Apenas por curiosidade, quem tiver a oportunidade com essa relação da religião com o tempo, lá no livro de Gênesis, no quarto dia, quando Deus faz a criação do mundo, ele cita os dois luzeiros, que seria o Sol e a Lua, e ele fala que um iria presidir os dias e outros presidir as noites, e eles serviriam de instrumentos para que os homens marcassem os dias e as festas. Então, lá no livro de Gênesis, no quarto dia da criação, isso é observado. Então, isso mostra também uma ligação aí, porque a religião ela é importantíssima na criação desses métodos e dessas metodologias para você marcar o tempo e contar o tempo também, tá certo? Religião. A visão egípcia do tempo estendia-se para além da vida terrena. Esse povo acreditava em uma vida após a morte e a preservação do corpo, né? As múmias estava ligada à crença na vida eterna, tá? Aqui você pode ver que do lado tem uma imagem, né? Detalhe do livro dos mortos do Egito Antigo. A imagem retrata um julgamento. Se o coração da pessoa tivesse o peso de uma pena, ela poderia obter a vida eterna. Caso contrário, ela seria devorada pela deusa Amit. Então, o coração ele tinha que ter exatamente esse peso, também era colocado na balança, o coração junto com uma pena, e se esse coração fosse bom, ele iria levar a pessoa até o céu, para a vida eterna, tá certo? O tempo para os gregos na antiguidade. Para os gregos antigos, a compreensão do tempo estava relacionada a crenças religiosas, filosóficas e atividades cotidianas. Vamos explorar alguns conceitos fundamentais que os gregos utilizavam para entender o tempo. Então já é importante você mentalizar o que nós falamos do Egito, para você ver o que tem de aspectos diferentes no povo grego. Essa é a nossa jogada aqui. Você conseguir observar cada sociedade e ver as particularidades de cada uma e quais são os aspectos diferentes de uma para outra, tá? Isso é fundamental. Cronos e Kairos. Duas palavras principais para se referir ao tempo. Cronos era associado ao tempo cronológico, medido em horas, dias e anos, enquanto Kairos representava o tempo oportuno, ou seja, o período ideal para a realização de uma determinada atividade.
muitas vezes vinculadas a momentos decisivos ou oportunidades únicas. Certo? Então, o Cronos e Kairos. Então, essa é uma linguagem utilizada lá na Grécia Antiga. Ciclos celestiais. A observação dos astros, como o movimento do Sol e da Lua, desempenhava um papel vital na medição do tempo. O calendário lunar era usado para marcar eventos religiosos e festivais. Política e cotidiano. Em Atenas, por exemplo, o tempo era muito importante para a política. As assembleias e os tribunais operavam a partir de um calendário específico e eventos importantes como festivais religiosos e competições atléticas também seguiam esse calendário. Com relação à religião, os gregos antigos acreditavam que o controle dos acontecimentos de suas vidas estaria nas mãos dos deuses. Então, essas populações aí, como nós sabemos, elas são politeístas, elas acreditam em vários deuses. Um exemplo disso é retratado na história das Moiras. Elas eram 3 deusas criadas para tecer o destino dos humanos e dos deuses. As Moiras fabricavam, teciam e cortavam os fios que representavam a vida dos seres humanos e dos deuses em um tear chamado Roda da Fortuna. Então aí do lado tem também uma imagem representando, né, o fio dourado, 1885, pintura de John Merhuish Strudwick, representando as moiras Cloto, Lachesis e Atropos, segurando o fio da vida. O tempo para os povos indígenas no Brasil. Então já vimos os egípcios, vimos os gregos, chegou a hora agora de ver os povos indígenas do Brasil. A compreensão do tempo para os diversos povos indígenas no Brasil foi, ao longo do tempo, moldada por aspectos religiosos, fenômenos naturais, relação com a natureza e também pelo contato com outras culturas. Muitos povos de origem tupi-guarani, por exemplo, desenvolveram ao longo do tempo calendários baseados nas estações do ano, nos movimentos das estrelas, além de outros eventos astronômicos. Outros povos, como os Amandoa, não têm uma percepção definida sobre o tempo. Olha só que interessante, vamos ver isso aí direito. Os Amandoa são um grupo étnico indígena que habita a região do Alto Rio Madeira, na Amazônia brasileira, principalmente nos estados de Rondônia. Sua população é pequena e o grupo vivia isolado até o ano de 1986. Na década de 2010, os Amandoa chamaram a atenção de estudiosos e pesquisadores devido à sua percepção única do tempo. Em seu idioma nativo, Kagawaya, não há uma palavra específica para expressar ideia de tempo, como passado, presente, futuro, dias, meses ou anos. Eles relacionam o tempo a eventos cíclicos, como as estações do ano, e a experiências do cotidiano. Vale ressaltar que, por meio do contato com a língua portuguesa, muitos Amandoa passaram a adotar as noções de tempo utilizadas por povos não indígenas. Então, muito interessante aqui, que nós temos aqui dentro do nosso território brasileiro, os Amandoa, que são, né, uma tribo indígena aqui do Brasil, né, um grupo étnico indígena, que tem aí essa visão de tempo, visão do tempo diferente dos outros povos indígenas e também aqui do restante da população brasileira. Então, esse grupo étnico indígena, os Amandoa, fica registrado aí para você, tá certo? Então, o que aprendemos hoje? Reconhecemos como diferentes culturas têm percebido e representado o tempo ao longo da história. Então é importante esse jogo de você olhar lá para o Egito, você olha
para a Grécia. Você observa aqui também aspectos de grupos étnicos indígenas aqui no Brasil como citados, para você ter esse reconhecimento como diferentes culturas têm percebido e representado o tempo ao longo da história. Também compreendemos como diferentes culturas lidam com a passagem do tempo e como isso influencia suas práticas cotidianas, tá certo? Então, essa foi a aula de número 4 aqui, de História do sexto ano. As aulas 1, 2 e 3 estarão na descrição desse vídeo aqui, tá certo? Então, espero que todos estejam bem. Ótimo estudo. Aproveitem aí essas informações e também assistem às aulas anteriores caso você tiver alguma dúvida. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.